Fala galera, beleza? Então, bem-vindos a mais uma aulinha aí do curso de Python no FEADEV. Hoje a gente vai trocar uma ideia aí sobre uma biblioteca nova que eu vou apresentar para vocês. Da mesma forma que vocês viram no NumPy aí na aula passada, hoje vocês vão ver o Pandas, então a gente vai ter duas aulinhas aí sobre Pandas. Hoje vai ser uma aula um pouco mais teórica, então a gente vai ver aí alguns comandos básicos da biblioteca, tipos de objeto. Na próxima aula, que vai ser com o Thomas, vocês vão aprofundar um pouquinho sobre Pandas, então vocês vão trazer mais para o campo prático do que ficar só na teoria, tá? Mas, né, para começar a nossa aulinha aí, então, Pandas é uma ferramenta de estrutura de dados, assim como o NumPy lá, que é uma ferramenta para trazer velocidade, para trazer algumas outras funções para o Python. O Pandas tem esse mesmo intuito, né? Então ele vai ser uma ferramenta de estruturação, de análise de dados, de alta performance e também uma biblioteca bem fácil de usar, né? Então, por isso, ele se tornou uma biblioteca bem conhecida aí, ele é bem difundida aí nos programadores de Python. Então, é uma ferramenta que se tornou indispensável para análise de dados, né? Ela facilita bastante. Então, naquela lógica, né, de usar algo que alguém já codou para você trazer para o seu código, facilitar a sua vida, o Pandas vai ser uma ferramenta muito útil para você. Então, é indispensável para qualquer programador, tá? Então, primeiro, né, para a gente poder usar a nossa biblioteca, a gente tem que instalar ela, né? Então eu vou dar um comando aqui no meu kernel, né, que é o pip install pandas, da mesma forma que vocês instalaram o NumPy no último curso. Utiliza-se o mesmo comando para instalar o pandas, tá? Eu já tenho ele aqui na minha máquina, então ele vai demorar um pouquinho aí, mas ele vai mostrar que já está instalado. Enquanto isso, vamos aqui passando para a próxima célula de código, né, enquanto ele vai instalar, que é a importação da biblioteca, tá? Essa parte aqui é importante exatamente para você pegar todo aquele código que já está estruturado e trazer ele para dentro do seu código, né? Para o Python entender que você está usando outros comandos já, outros códigos pré-feitos por alguém, né? Então a gente usa aqui o import, né? Então eu tô falando para ele trazer o pandas, eu estou colocando aqui SPD, só para facilitar, né? Porque às vezes a gente vai ter que usar o comando pandas exatamente para trazer esse código, então a gente coloca aqui só duas letrinhas para facilitar a nossa vida, tá? Então, já passando aqui para a parte mais teórica, tem dois tipos principais de estrutura de dados que no Pandas, né, que são utilizados. Então, é o que a gente vai abordar aqui na nossa aula. O primeiro dele é o Pandas Series, né? Series, então, é um objeto do tipo, é um container, né? Assim como uma lista ou como um array lá do NumPy, né? Ele lembra bastante o array do NumPy, né? Ele vai ser um objeto unidimensional, né? Então, ele tem uma estrutura unidimensional de valores e índice, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou definindo um objeto Pandas Series para a variável retorno, tá? Então eu coloquei ali o pd.series. Dentro desse series vai ter o quê? Uma sequência aqui de valores, né? Tem 5 valores aqui no caso, que eu estou supondo que são retornos de ação durante uma semana, tá? Deu Shift Enter aqui. Pode ver então o nosso objeto, né? Ele tem aqui o índice à esquerda e o valor à direita, tá? Ele já aponta que tipo de objeto a gente tem dentro desse series, tá? Desse array, né? Então ele mostra aqui que é do float 64, tá? Esse 64 aqui não precisa se preocupar, é só o formato que ele guarda essa informação, né? Que é 64 bits, mas é um float. Então nesse array a gente pode manipular o índice, né? Não só os números, a gente também pode alterar o índice de um series, né? Perdão, é um series, né? A gente acaba confundindo aí, mas tem exatamente porque tem uma estrutura parecida, né? Então aqui os retornos a gente está definindo a mesma coisa, ó, um pandas.series com esses mesmos valores, só que aqui eu estou indicando um outro parâmetro para ele que é o índice, né? Então o índice aqui tem 5 valores, são os dias da semana, né? Você dá o Shift Enter aqui, então pode ver que a gente mudou o nosso índice, tá? A gente pode acessar os valores de uma series usando o índice, né? Eu lembro até uma estrutura de dicionário aqui, a forma de acessar, né? A gente pode ter um índice ali que vai acabar mudando conforme a gente coloca. Então, os retornos de terça-feira, por exemplo, aqui vai ser 0,021, né? 2,1%. Então, a gente pode usar várias funções, várias formas de acabar usando. Eu vou deixar aqui esse link para vocês, tá? Que é a documentação do Pandas Series. Então, aqui dentro da documentação você vai achar inúmeras funções, inúmeras formas de usar, né? Como criar um series, tá? Então, é interessante que você bata o olho ali, dê uma olhada, tente usar aí no seu código para você poder colocar em prática, tá? Usei aqui dois exemplos, né? Então coloquei aqui uma média, né? A média desses retornos e o desvio padrão, né? A volatilidade desses retornos, né? Então a gente fez esse cálculo usando as funções, né? Os métodos aqui.
a gente pode usar um resumo, né? Eu vou colocar aqui returns.describe. Então é uma função que já mostra alguns resumos estatísticos desse dado, né? Então já mostra quantos dados tem, a média, mostra alguns percentis desses dados. Então imagine que a gente está manipulando uma quantidade grande de dados, né? Então ele vai facilitar bastante aí a nossa manipulação. E vamos passar para o próximo objeto, que também é um objeto de manipulação de dados, só que esse daqui ele já é bidimensional, né? Então ele vai trabalhar com linhas e colunas, vai lembrar bastante uma tabela ou até uma planilha, né? Uma planilha de Excel aí, né? E esse é um dos motivos para a gente usar o Pandas, né? Exatamente, eu vou fazer um comparativo aqui com o Excel. O Excel tem uma limitação de processamento de dados, né? Então, além dele ser muito visual, né? Ele tem aquela coisa de você já está trabalhando com dados e já está usando ele num display, né? Ali numa forma muito visual, aqui já é uma forma mais crua, né? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai otimizar nosso processo. Então, quando a gente precisar trabalhar com uma quantidade muito grande de dados, o Python vai ser a ferramenta certa para isso, né? Ele vai trazer processamento, ele vai ser muito mais rápido, ele vai ser muito mais versátil do que o próprio Excel, né? Então esse é o motivo da gente acabar usando o Panda exatamente para a gente poder trabalhar com esses big data, né? Então o data frame, né? Como já disse, uma estrutura de tabela. Aqui eu estou definindo um pandas data frame, né? Da mesma forma que eu defini um objeto do tipo series, eu estou definindo aqui um objeto do tipo data frame. E o que eu estou passando aqui para ele? Eu estou passando as colunas, né? Então eu estou falando que tem uma coluna ali dia, semana, que ela tem esses valores nessa coluna, né? Então, e tem um ativo B e um ativo C também, que são retornos, né? E o que tem ali em cada coluna. Pode observar que todos vão ter 5 elementos, né? Porque precisa ter a mesma quantidade de linhas para todas as colunas, tá? Se eu dar o Shift Enter aqui, pode ver então que ele dá a nossa tabela, né? Nosso data frame aqui, cada coluninha e os seus respectivos valores, né? Então a gente tem aqui as colunas e as linhas, né? A gente pode observar os tipos desses dados, tá? Então eu coloco aqui returns.dtypes, ele mostra que a primeira coluna ali, dia, semana, né? Ela tem um título. É do tipo objeto, né? São strings. O ativo B e o ativo C aqui são do tipo float, beleza? A gente pode acessar as colunas desse data frame, tá? Eu deixei essa funçãozinha aqui, ó, df returns.columns. Ele vai devolver pra gente quais colunas que tem dentro do nosso data frame. Pra gente acessar essa coluna, a gente pode acessar de duas formas diferentes, né? Por que a gente falou de series aqui? O series é a forma básica do data frame, né? Então o data frame a gente pode considerar um conjunto de series, né? Tem algumas complexidades dentro disso, mas é basicamente isso. Então a gente pode acessar uma coluna de um data frame em formato series, né? Basta a gente colocar ali o df retornos, né? Que é o nosso data frame, e entre o colchetes aqui o ativo B, né? Você dá o Shift Enter e devolveu ali um tipo series do ativo B, tá? Com dois colchetes, a gente vai criar um outro data frame, tá? Então ele pega aqui o df retornos e coloca dentro de dois colchetes aqui, né? Então o primeiro colchete e depois uma lista, né? Com as colunas que eu quero acessar. Eu dou o Shift Enter aqui, ele devolve só o ativo B e o ativo C, tá? Se eu tivesse, por exemplo, colocado só uma coluna aqui, ele ia continuar devolvendo o data frame, tá? Então isso é importante vocês perceberem essa diferença, porque quando vocês forem trabalhar com mais dados lá na frente, vai ter funções que funcionam em data frame, mas não funcionam em series, tá? Então é importante acessar os dados da forma correta, beleza? Depois, mais pra frente, vocês vão aprender a acessar tipo, um dado baseado na sua coluna e sua linha, tá? Na próxima aula, o Thomas vai abordar um pouquinho disso. Mas beleza. Nesse caso aqui, né, a gente tem uma coluna, né, que é o dia-semana. A gente poderia usar essa coluna como um índice, né? Então eu trouxe aqui uma função para vocês, né, que é o df_returns.index. Então ele está pegando o índice desses retornos e a gente está definindo que a coluna dia-semana vai virar o índice ali, né? Eu dou o Shift Enter aqui, vamos acessar o df_returns, então pode ver que ele acabou copiando ali os dias da semana para o nosso índice, tá? Só que agora a gente não precisa mais da coluna dias-semanas, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos tirar a coluna utilizando uma função, que é o point drop, tá? O point drop, ele serve tanto para remover uma coluna quanto uma linha. No caso aqui a gente vai remover uma coluna, então a gente fala o quê? No data frame retornos, a gente vai remover a coluna dia-semana. Esse axis aqui serve para indicar se a gente vai remover na vertical uma coluna ou na horizontal uma linha. No caso aqui, quando a gente define esse parâmetro como 1, ele entende que vai remover uma coluna, tá? Então aqui o df retornos, ele removeu a coluna dia-semanas e a gente já tinha colocado ela para o índice, beleza? Aqui a gente também pode usar aquela função describe, então ele vai dar pra gente um resumo estatístico de alguns dados aqui, tá? Do ativo B e do ativo C, beleza? Uma outra coisa bem legal que a gente pode fazer em data frame
é selecionar dados usando um booleano, o que a gente chama de filtro, né? Então a gente vai filtrar os dados de um data frame. Então observa que aqui, dentro desses colchetes aqui, a gente está fazendo o quê, né? A gente está falando que os retornos do ativo B, né? Os retornos da coluna do ativo B que são maior que zero. Então, o que ele está pegando para a gente aqui? Ele está pegando só aqueles retornos que são maior que zero. E se a gente colocar esse filtro dentro do nosso data frame, só para puxar esses valores. Então a gente dá o Shift Enter aqui, ele vai mostrar para a gente os valores onde o ativo B aqui são positivos, né? São maior que zero. A gente pode usar condicional múltiplo aí, né? Aqui a gente usa alguns símbolos diferentes. Depois vocês podem pesquisar e podem colocar em prática. Mas aqui então o que eu estou fazendo? Eu estou colocando o nosso primeiro filtro aqui, ó. Estou falando que eu quero só os retornos do ativo B que são maior que zero. Estou usando aqui o E, né, no caso, para os retornos do ativo C que também são maior que zero, né? Então ele vai fazer esses dois filtros para a gente. Dando Shift Enter, pode ver que ele retorna só os quarta-feira aqui, que é quando ambos ativos têm um retorno ali no campo positivo, beleza? Então é mais ou menos assim que a gente vai trabalhar com data frame, tá? Eu vou trazer agora um exemplo um pouquinho mais prático assim, mas que ainda fica no campo teórico para a gente ver algumas outras funções para a gente poder avançar ali no conteúdo, tá? Então, uma outra ferramenta importante do Pandas, né, é que ele vai fornecer para a gente uma série de funcionalidades para a gente poder ler dados. Então a gente vai poder ler dados de uma planilha de Excel, a gente pode puxar dados direto da internet, pode ler através de um arquivo de texto, até de um PDF, né, usando algumas outras bibliotecas aí, tá? Eu também deixei a documentação oficial, tá, aqui do objeto, tá, do Pandas Data Frame. Então entre ali depois, dá uma olhada, dá uma lida, uma observada. Tá? Essa documentação, se você pesquisar bem, você vai achar ela até em português, tá? Então ela tem traduzida essa documentação, caso tenha alguma dificuldade. Mas também qualquer site aí vai ter muito lugar, se você entrar em fórum aí, Stack Overflow, alguns outros fóruns aí para programação, você vai acabar encontrando uma comunidade se apoiando bastante nessa biblioteca, né? Exatamente porque ela é muito utilizada. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui, né? Aqui eu vou ler um arquivo do tipo CSV, né? CSV são Comma Separate Values, né? São valores divididos por vírgula, tá? Aqui ele também pode estar dividido em ponto e vírgula, porque tem uns formatos aí do Excel que a gente pode acabar utilizando aqui dentro e transformando no CSV, e ele acaba separando por ponto e vírgula, né? Então eu tô lendo esse arquivo do tipo CSV separado por ponto e vírgula. Eu vou mostrar o arquivo para vocês, tá? É esse dados.devers.csv. Pode observar que ele está aqui na minha pasta, tá? Na pasta inicial ali do Jupyter mesmo, não criei uma pasta. Ele está aqui um ponto .csv, juntamente com o arquivo que a gente está usando, né? Que é o Pandas Aula 1. E esse daqui é o arquivo, tá? Então pode ver que ele tem várias linhas aí, e pode ver que os valores são separados por ponto e vírgula, tá? Por que na minha definição aqui está ponto e vírgula e não vírgula? Exatamente porque eu estou puxando de um lugar onde a gente está usando dados com as nossas métricas aqui, né? Com a vírgula, separando a casa decimal, né? Então, às vezes é importante usar essas diferentes parâmetros, exatamente porque a gente vai estar trabalhando com arquivos de lugares diferentes, né? Quando for um arquivo americano, por exemplo, vai estar um ponto. Então, separado por vírgula faz mais sentido, beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou lendo aquele arquivo. Pode ver que eu coloquei aqui, ó, dados devers.csv. Eles estão na mesma pasta, tá? Então não tem necessidade de declarar um path, né? Um caminho mostrando onde está esse arquivo. Caso na hora de vocês lerem um arquivo aí vocês tenham dificuldade, pesquisa aí como construir um path. É uma boa atividade para vocês praticarem, né? Para entender como que você puxa arquivos no Pandas, tá? Então aqui eu li já o nosso data frame. Vamos observar o nosso data frame. A gente pode usar a função .head para mostrar as primeiras linhas ali, né? Então o que a gente tem aqui no nosso data frame? A gente tem os devers, né? O pessoal aqui que participa da FEADEV. Qual geração que é esse dev? Quantos cursos de Python ele fez em 2022? Qual que é a média FEA, né, desse dev, a média USP? E a gente tem duas colunas aqui, ó, que não estão tratadas. São colunas com valores vazios, né? Ele tem esse none aqui, né? Que é not a number, né? Um valor não numérico, um valor que ele não reconhece, beleza? Então, provavelmente a gente mexeu lá na formatação do Excel, ou alguém criou esse Excel e ficou duas colunas lá com valores vazios, né? A gente pode mostrar a quantidade de linhas e colunas que a gente tem nesse data frame no total, tá? Ele é um data frame enxuto, tá? Pequeno, a gente não está trabalhando com grandes dados, exatamente porque a gente quer ver mais as funcionalidades. Então, ele é um data frame ali que tem 56 linhas e 6 colunas, beleza? Na própria função de leitura de dado, a gente pode definir um índice já, tá?
Então, vamos supor que essa primeira coluna a gente já queira que seja o índice, né? O índice, então, são o nome dos próprios devers, né? Então, basta lá na função readCSV, lá tem um parâmetro que é o index call, né? A gente fala para ele que é a coluna do índice 0, né? Dá um shift enter aqui. Mesma forma que a gente usou o ponto head aqui para mostrar os 5 primeiros valores, que a gente já está usando o ponto tail para mostrar os 5 últimos valores, tá? Então pode ver os 5 últimos valores aqui, né? E agora com a coluna de nome aqui no final. Beleza? Vamos lá. A gente não precisa dessas duas últimas colunas, né? Do unnamed 4 e unnamed 5, né? Então vamos tirar essas colunas, né? Se a gente usar aquela função df.columns e falar pra gente que aqui a gente quer do penúltimo valor até o último, ele vai devolver pra gente aqui as duas colunas, né? A 4 e a 5, né? Então vamos remover essas colunas, né? Basta a gente colocar esse objeto aqui dentro do ponto drop, igual a gente viu lá em cima, x1, porque a gente está removendo colunas, beleza? Então eu vou dar o shift enter aqui, df.head para mostrar os 5 primeiros valores, removemos essas duas colunas que não são pertinentes para a nossa análise, beleza? Agora, a gente vai observar se dentro desses valores, dessas colunas que são relevantes, existem também valores em branco, né, que seria o not a number, se tem algum valor em branco. Vou só mostrar aqui para vocês, né, essa função que é o isNA, né? Então o que esse isNA faz? Eu vou pegar essa função aqui, eu vou colocar em comentário e vou usar essa daqui, ó. Esse isNA, ele vai pegar pra gente todos os valores do dataframe e vai colocar um booleano. Se for false, significa que está preenchido, né, que não é um none. Se for true, significa que tem um valor em branco, né? Então, já baixando aqui, a gente observa que nosso dataframe tem valores em branco, né? Para não ficar essa visualização, né, com muito dado ali, para a gente olhar um por um, basta a gente colocar um ponto sum, né, aqui no final, porque a soma de valores booleanos tem que lembrar que o false vale 0 e o true vale 1, né? Então ele vai mostrar pra gente exatamente quantos valores estão faltando em cada coluna, tá? Então ele mostra ali que na coluna geração estão faltando 3 valores, então 3 linhas ali com non-value, tá? O que a gente vai fazer aqui no caso? A gente vai remover esses dados, tá? A gente vai considerar que não é relevante esses dados pra gente, então a gente acaba removendo esses 3 dados, a gente usando o dropNA, tá? Tem outras funções que a gente pode usar para tratamento de dados. Aqui no caso a gente está tirando as linhas que tem valores NA, tá? Ele iria pegar em qualquer coluna, desde que essa linha tenha um valor, ele vai eliminar essa linha. Tem também o fill NA, por exemplo, que a gente vai colocar algum valor dentro desses não values, beleza? Então tem inúmeras funções para a gente tratar esses dados. Mas eu vou usar aqui o df.dropNA, né? Vou falar que o nosso df vai ser o df sem os valores none. E depois eu vou usar de novo a função aqui do isNA.sum para a gente ver, né, se tem algum dado. Então pode ver que ele tirou aqueles dados faltantes, né? Se a gente dá o def.shape agora, a nossa coluna agora está com 53 linhas e 3 colunas, né? Anteriormente aqui ela tinha 56 linhas e 6 colunas. Então a gente removeu aquelas duas colunas que não eram necessárias, jogou uma coluna para o índice, né, que são os nomes, e removeu essas 3 linhas que estava com dado faltante, beleza? Agora, em vez de ver dado faltante, vamos ver se tem dados replicados, né? Dados duplicados na nossa coluna. Na nossa coluna não, perdão, no nosso data frame. Então, basta a gente usar a função duplicated, tá? Então, da mesma forma que a gente usa lá o isNA, aqui a gente vai usar o duplicate para ver se tem algum dado duplicado. Eu vou dar o shift enter aqui, ele mostra então que tem 4 linhas duplicadas, tá? Não necessariamente as 4 são iguais, mas 4 linhas são repetidas, né? Elas podem ter valores parecidos com outros, né? Depois investiguem aí vocês, ver se vocês encontram esses valores, né? Basta a gente tirar esse soma aqui, na verdade, que ele vai mostrar pra gente, né? Então pode ver, ó, esse primeiro Alice S, ele dá um false, né? Que ainda não tem nenhum valor duplicado antes. Depois ele dá um true aqui, né? Acabei já dando um spoiler aí de como faz, né? Então ponto .sum, ele mostra que tem 4 colunas desse tipo. Para remover, basta a gente usar uma função drop duplicates, tá? Então ele vai remover esses dados duplicados. Então removeu, agora a gente está com 49 linhas e 3 colunas, beleza? A gente pode criar colunas dentro de um data frame, tá? Vamos supor que cada curso aqui tem 4 horas de duração, né? Então a gente sabe que tem uma coluna ali que mostra a quantidade de cursos que cada pessoa fez. Então a gente está falando ali que nosso data frame vai ter uma nova coluna chamada horas estudadas. E ele vai ser o quê? Vai pegar a coluna curso 2022 e vai multiplicar por 4
beleza? Vou dar o df head aqui, pode ver que ele criou uma nova coluna, horas estudadas, que é basicamente pegar cada valor dessa coluna e multiplicar por 4, tá? Se a gente colocar, por exemplo, uma coluna já existente aqui, né? Então ele iria substituir os valores atuais de uma coluna. É assim que a gente acaba alterando colunas do nosso data frame, tá? Vou usar o df.describe aqui pra gente dar uma olhada. Então pode ver que ele mostrou aqui quantos valores tem na geração, qual que é a média, quantos cursos cada pessoa fez, a média, a variação, né? Então ele mostra aqui pra gente. Só que olha que interessante, ele não mostrou essa terceira coluna, né? Essa média feia. Ele não mostrou por quê, né? Vamos dar uma olhada nos tipos dessas colunas, né? Então observa que o média fé é do tipo objeto, né? Ele não é do tipo numérico, nem um int, nem um float. Exatamente porque ele tem vírgula, né? Então aqui está separado por vírgula, 6,9, 8,7. Isso é uma coisa bem comum no nosso data frame, né? E tem como a gente tratar isso, tá? Então vamos criar aqui uma nova coluna. Eu coloquei aqui alterar, mas na verdade eu estou criando uma nova coluna, né? Então a gente está criando uma nova coluna. Agora a gente está chamando de média USP, né? Nome correto. E estamos falando para ele que ele vai ser uma coluna derivada desse média fé. Só que tudo que for string, a gente vai fazer um replace. A gente vai trocar vírgula por ponto, tá? Eu vou dar o Shift Enter aqui. df.head, pode ver aqui a nossa nova coluna com ponto, ao invés de vírgula. Vou dar o describe aqui. Dando o describe, ele ainda não mostra pra gente que essa média USP é um dado numérico, né? Ele ainda é do tipo float, né? Então ele ainda está entre aspas ali, né? Ele ainda continua um tipo do objeto, né? Pode ver se a gente usar o dtypes aqui, média USP do tipo objeto, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou falar para ele que esse média USP vai ser substituído por o mesmo vetor, né? A mesma coluna que é igual, só que o tipo vai ser float, tá? Agora a gente vai ter do tipo float. Se eu dar o describe aqui, Shift Enter, pode ver que ele adicionou ali o média USP e agora a gente consegue ver alguns dados estatísticos do média USP, tá? Muito bem, então a aula foi mais curtinha aí, demorou em cerca de 20 minutos. Eu vou pedir para vocês abrirem, baixar aí o DataFrame, e ao invés de baixar a aula em si, tentem fazer junto aí, vê novamente a aula e vai fazendo, ou vai programando você, porque isso daqui é questão de prática, tá? Quanto mais você coloca em prática, mais fácil fica. Se você quiser ir um pouquinho mais a fundo, eu vou fazer uma recomendação para você. Você vai entrar ali no Google e você vai pesquisar por Kaggle, tá? Kaggle é uma empresa é uma empresa, né, um site aqui que vai ter inúmeras bases de dados, tá? Você vai entrar aqui no Kaggle, você vai ver que tem competições, datasets, né, que são bases de dados, discussões, cursos. Então isso daqui é uma plataforma bem completa para você poder dar uma olhada em como analisar dados, você encontrar bases de dados, tá? Você vir aqui em datasets, você vai ver que tem inúmeras bases de dados com inúmeras coisas diferentes, tá? Então entra aí, esse é o meu desafio para vocês, tá? Entra aí durante esses outros 40 minutos de aula que a gente teria aí. Baixa uma base de dados aqui do tipo CSV, coloca aí numa pasta, cria um file, né, .jupyter notebook ali, .ipynb. Coloca essa base de dados dentro do Python, que provavelmente vai ter bastante linhas e colunas. Talvez uma base que você não conseguiria nem abrir no Excel. E dá uma olhada ali nas colunas, nas linhas, tenta mexer em alguma coluninha, entende alguma coisa. Acho que vai ser um exercício muito produtivo, assim. E aí se vocês tiverem alguma dificuldade, pode colar aí na monitoria que a gente vai estar auxiliando, beleza? Então, forte abraço, gente. Obrigado aí por acompanhar a aula e até mais.